E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então nós temos homem e adjutora. Para o homem, para estar diante do homem, para saciar as necessidades evolutivas do homem, é necessário uma mulher com os característicos intelectuais correspondentes. De acordo? Então é necessário. Certo? Uma união, onde essa união é alicerçada no jogo de interesses materiais e de mostrar para a sociedade ou fazer com que a sociedade não sinta acanhamento em estar perto daquela pessoa, isso é um perigo para quem assim procede. O que a gente quer dizer? Nós não devemos escolher uma companheira pelos seus dotes físicos, mas devemos escolher uma companheira pelos seus dotes morais e intelectuais. Senão ficará muito difícil a vida a dois, onde dentro dessa vida a dois eu mostro para o mundo que o mundo quer ver, mas eu não me sacio dentro do meu mundo íntimo. Vê se está dando? Então a escolha da companheira deve estar vinculada ao ideal em si, a reciprocidade de pensamento, a reciprocidade de valores ansiados ou desejados. A criatura, quando não sabe buscar o parceiro ou a parceira, ela procede à escolha, vinculando essa escolha à opinião ou ao parecer de terceiros. Só que quem vai dormir com a companheira ou com o companheiro não são os terceiros, é o próprio ou a própria. De acordo? Está claro? Então não devemos massificar nossa liberdade. Não devemos? Não devemos massificar nossa liberdade. O que a gente quer dizer com isso? Devemos respeitar o mundo, mas não deixar que o mundo se intrometa na nossa vida íntima ou no nosso mundo íntimo. Está dando? As leis existem para ser cumpridas e respeitadas, mas o nosso íntimo não deve ser violentado em paralelismo a essas leis. De acordo? Nós conhecemos um rapaz, nós demos uma tréguazinha de tempo aí, porque a gente fica indagando, né, o plano espiritual. Falo ou não falo? Falo ou não falo, né? Então, e ele escuta lá, de acordo? Nós conhecemos um rapaz, ainda é jovem, né? Deve hoje, tudo bem? Deve hoje estar lá nos seus 30 e poucos anos. Quando ele tinha uma idade aproximada de 20 e poucos anos, 21, 22 anos, ele era um rapaz dos seus 1,90 m ou mais de altura, forte, bonito, uma boa aparência, né? E conheceu uma moça com 1,5 m de altura ou menos, magrelinha, né? Esqueléticazinha, né? Mas um gênio, um potencial embutido ali dentro daquela moça. E ele namorava essa moça, se sentia muito bem com ela,
ela tinha um quadro intelectual muito superior ao dele, e ajudava muito esse rapaz. Ele era meio vadio, né? Só queria farras, noitadas, cervejadas, etc., né? Festas. E essa moça empurrou esse rapaz, levando ele à conscientização de que ele deveria se preocupar com o futuro dele. E depois de uns 10 anos de luta dessa jovem, né, esse rapaz consegue adquirir o diploma de engenheiro, graças ao esforço dessa moça. Mas com os correr dos 10 anos e com o diploma de engenheiro e as tentações batendo à porta, porque forte, alto, bonito e engenheiro, filho de pais ricos, etc, etc, quer dizer, as tentações batem mesmo, né? E ele não resistiu às tentações e virou a cabeça para uma moça linda, também rica, o pai muito rico, né? Dono de fazendas, né? E muitos gados, milhares de cabeças de gado, né? Quer dizer, o negócio dele era isso, não é? Segundo nós recebemos informação, ele abatia de 150 a 200 cabeças de gado por dia, pra vocês terem uma ideia, né? Ele vendia para alguns abatedores, tinha contrato, quer dizer, um homem muito rico. E a moça era uma moça forte, bonita, né? Muito bem vistosa e alta, né? E tanto tentou esse rapaz que esse rapaz pedou para essa moça e cortou os laços afetivos com aquela primeira que encaminhou ele, né? Mirradinha, pequenininha, né? Mais um gênio, né? E a outra tinha todo o cabedal de beleza de mostrar para a sociedade em si. Mas, desculpem o termo, burrinha. Certo? Burrinha. Não é? Porque, via de regra, é o que a gente vê na vida, né? Porque é muito difícil a gente se deparar com todos os predicados numa só peça, né? Numa só individualidade, né? E esse rapaz acabou se casando com essa moça e 10 anos depois, mais ou menos, uns 5 ou 6 anos depois, ele vem no nosso colo para chorar as amarguras, porque a gente funcionou mais ou menos, até não foi só o Zé Miranda não, foi o Zé Miranda e a esposa do Zé Miranda, né? Funcionou como um alerta para essa criatura, né? E hoje ele vem no nosso colo, veio, nós demos um chega para lá, né? Porque não adianta, né? Chorar as amarguras, quer dizer, ele viveu a sociedade materialista, né? Então ele mesmo renunciou, recusou a própria adjutora, estão entendendo? Que a adjutora é aquela criatura que completa o homem ou a mulher, certo? E esse complemento independe da beleza física ou da idade, está entendendo? Há muita preocupação também no lance da idade, né? Veja bem, quanto mais jovem for a criatura, mais inexperiente ela é, mais ela tem que aprender. Então, o parceiro, a parceira tem que ver se está disposto a investir naquela criatura, certo? Esse investimento às vezes demanda muitos anos de sofrimento, de luta, de angústia, de renúncia, né? E de solidão, porque se a pessoa não tiver adjutor, ela está só. Ela pode estar exibindo para a sociedade desculpa o termo, um material de primeira, né? Mas oca, quer dizer vazia, quer dizer nós temos que ver o seguinte, gente,
mostrar as coisas para o mundo é temporário. Agora, a realização íntima é definitiva. A pessoa escolhida nessa encarnação, se for a pessoa certa, é definitivo. Se for a pessoa errada, vai trazer dor e sofrimento e lágrima por muitos séculos, ou por milhares de anos. Porque se eu usar alguém, eu não posso descartar esse alguém pura e simplesmente, está entendendo, gente? Ninguém pode descartar alguém. Então esse assunto de adjuntor nós estamos rendendo um pouco mais, porque aproveitar a oportunidade, que tem muitos lances aí fantásticos, certo? Tem um versículo que nós vamos entrar lá que diz que Adão adormeceu, não é? E o Criador de Deus cerrou uma das costelas, etc, etc. Isso é um lance formidável que nós temos que viajar por isso. Então nós estamos preparando o caminho para nós entrarmos nesse versículo. Então veja bem, gente. Quem mercantiliza com o seu corpo não sofre os embates da lei de causa e efeito dentro do prisma que nós estamos trazendo para vocês. Quem mercantiliza com o seu corpo, pura e simplesmente, vai ter uma lei de causa e efeito, onde numa encarnação futura, aquela criatura vai desejar ardentemente pertencer a um só companheiro ou uma só companheira, e vai ser assediada por todos os lados, certo? Vamos ver, por exemplo, do lado da mulher. Tem mulheres seríssimas, honestíssimas, super cumpridoras do dever, e elas não têm paz. Os homens assediam elas dia e noite. Teoricamente, é porque ela é bonita, não. Tem muita mulher bonita e que não é assediada. É porque essa criatura, em vidas anteriores, corrompeu a si mesmo. De acordo, gente? Não, espera um pouquinho, Mauro, senão a gente perde a fio da meada, certo? Espera só um pouquinho, tá? Deixa a gente romper essa intuição, porque senão depois vai ficar muito difícil. Vocês estão entendendo, gente? Então veja bem, as nossas vidas, aparentemente, são vidas onde os nossos corpos de carne são descartáveis. Aparentemente, são descartáveis. Mas o resíduo não é descartável. O resíduo é algo em nós que nós vamos ter que responder por isso, não como punição, mas como necessidade de aprendizado. Está dando? Hein? Correto? Um homem hoje, muito bonito, ou mesmo que não seja muito bonito, e que é tremendamente assediado por muitas mulheres, e às vezes ele quer ser fiel à esposa ou à companheira, não é? E sofre esse bombardeamento, essa apoquentação tremenda dia e noite, não é? Isso não é porque ele tem atrativos, não, é porque a química dele expele o chamamento, o chamarisco, onde em vidas anteriores ele usou e abusou do patamar ou do potencial dele. Está entendendo? Né? Certo? Porque é como o chamado gatuno, né? O chamado ladrão, a polícia sente o cheiro do ladrão, entendeu? Certo? Não tem, o ladrão, o ex-ladrão, mesmo o ex-ladrão, não tem como se esconder da polícia, porque eles espelham a química onde o policial está à caça daquilo,
certo? Ele aguça os radares psíquicos dele tremendamente, com muita facilidade nessas áreas. Então nós temos que entender o seguinte, gente: eu não sou obrigado a ser certo ou correto, mas se eu enveredar por caminhos tortuosos, eu vou pagar um preço nisso. De acordo? Sim, Mauro. Quando o senhor fala disjuntor, não pode ser entendido como fosse uma disjuntora que te traz uma satisfação íntima, né? Não pode ser, vamos supor, tratando o senhor Miranda, o próprio trabalho, que o senhor busca com a garra, com aquela energia, com aquela coragem, com aquela seriedade, aquela disciplina, é dizer sim ao chamado divino? Pode. É a disjuntora. O Zé Miranda pode ser a disjuntora do plano espiritual, certo? De acordo? Tranquilamente. Ou qualquer um de vocês que de fato tiverem esse tipo de garra. Nem sempre você ter coragem, né? Às vezes a criatura age até como um coelho assustado, quer dizer, nem tudo ele põe para fora porque tem medo, entendeu como é que é, né? O Zé Miranda ele bota para fora e ele não sabe por quê, né? Se é porque não tem medo, é porque já cansou dessa vida, não sei, entendeu bem? É uma renúncia bem trabalhada? Não seria uma renúncia, é um desespero, é uma vontade de enveredar pelo caminho reto. De acordo? Certo? Está entendendo? Certo. Você falou que a necessidade de aprendizado, né? Fez algo no passado e agora tem necessidade de aprendizado. Porque esse resíduo, se colocar sempre também que, além disso, é também uma consequência inevitável. Aí saindo do campo, não precisa de recompensa ou castigo, apenas uma consequência. Exato. É consequência. Não é castigo, é consequência. Não é? Vamos dizer, uma criatura ontem foi desonesta, né? Hoje ela quer ser honesta de fato, né? Ela é apoquentada por todos os ângulos para retornar ao patamar anterior, porque o Criador não quer fabricar anjos, o Criador quer filhos cansados de serem demônios, para no dia que eles, no cansaço, eles não aguentarem mais, dizer: agora eu estou com Deus, não abro. Entendeu bem? Foi? Então, que esse apoquentar, se for criado, a gente deve prestar muita atenção naquilo que a gente é apoquentado. Exatamente. Feliz o varão que sofre a tentação. Certo? A gente tem que ser, a gente está sendo tentado numa área X ou Y, significa que a gente tem que resolver aquilo ali. A área que você é apoquentado é o seu ponto vulnerável. Certo? Agora, eu posso ter vulnerabilidades num determinado ponto e não ser tentado naquela área. Por quê? Porque aí o plano espiritual está em cima da criatura dia e noite, impedindo que as portas se abram naquela área, porque aquela criatura pode ser mais útil não cometendo esses desatinhos em si. Porque, veja bem, o Criador ele não nos usa apenas para a gente aprender. O Criatura nos usa paralelamente, às vezes com muita intensidade, para a gente ser útil para que os outros aprendam. De acordo? Mesmo? Complicado, né? Viu? Cometer desativos seria, por exemplo, sorrir e desligar a própria estrada, por exemplo? Cometer desativos, gente, é a gente pensar assim: cruzado, eu descobri Jesus, né? Eu descobri a doutrina espírita, né? Está 100% correto, está ótimo, adorei a ideia, mas eu ainda tenho um pouco de saudade das coisas que eu fazia. Então eu vou abandonar a doutrina espírita e Jesus por enquanto e vou continuar talvez mais uma encarnação errando. De acordo? Agora veja bem, se o plano espiritual me deixar errar, é porque eu ainda não sou peça essencial no contexto. Entendeu bem? Mas se eu for peça essencial no contexto, o plano espiritual vai fazer de tudo para eu não errar.
não porque eu seja bom, mas porque eu sou útil. Entenderam bem a jogada? Eu posso não valer nada, eu posso ser uma tralha, mas se eu for útil, minha amiga, eles me usam mesmo. Entenderam bem? Mas então me diz uma coisa, nesse ponto aí, em que eu estou evoluindo? Eu estou evoluindo uma vez que o plano espiritual está de alguma forma está me usando, mas não foi mérito meu. Eu não ter errado. Veja bem, Ana, entre eu evoluir e promover a evolução, a promoção da evolução é mais importante do que a minha evolução, entendeu? Porque eu tenho tempo e às vezes certas criaturas não têm tempo, entendeu bem? É onde os anjos descem do céu para servir, certo? É onde às vezes uma criatura angelical, via de regra, vem num corpo de mulher, raramente vem num corpo de homem. Uma criatura angelical vem para sofrer as burdoadas do maridão complicado, porque no maridão tem um Adão a serrar uma costela nele, pronto para serrar a costela e precisa de uma empurradinha. Aí vem um anjo para dizer assim: não, eu aguento ele comer o maridão. Aí sofre, igual uma danada. Entendeu bem? Agora tem um caso. Não, espera um pouquinho, não vamos entrar lá não, calma. Não vamos comer a fritura no ovo. Hein? Seria a evolução da estrada. E aí... Vamos lá. Beleza? Hein? Como é que a vida é bonita? Hein? Você já viu algum lance, não sei se você, um espírito, por exemplo, que percebe que tem uma dificuldade muito grande para vencer, para evoluir, uma determinada área da vida dele, tem uma dificuldade que não consegue vencer por ele não ser tão forte, ou não ser forte o suficiente para vencer aquela área dele. Ele pode se permitir, por exemplo, deixar aquela área quieta e amadurecer a ponto de estar preparado para enfrentar essa área? Nossas tendências negativas só tem um jeito nelas: abstinência. Agora, para abster-se não é fácil, não. De acordo? Para abster não é fácil. Mas aí a abstinência, quando continua com... Eu estou ouvindo. Eu vou dizer sua cara porque pelas suas feições eu sei se eu posso subir ou descer a terra. Eu gosto de ver sua cara, minha amiga. Oi? Mas você está falando em abstinência. Eu gostaria de saber o seguinte: se o único meio, o único caminho é a abstinência, mas se eu fizer abstinência, mas a vontade estiver em mim, não vai ser. É preferível não abster-se. É preferível chapurdar-se na lama. É preferível bater e rir de cabeça. Entendeu bem? Por quê? Porque se você fizer abstinência com sofrimento, o que vai acontecer? Você vai desejar ardentemente fazer aquilo que você está freando. Essa ardência, esse desejo ardente naquilo vai multiplicar tremendamente o reservatório naquela área. Numa próxima encarnação você vai renascer num ambiente promíscuo naquilo para fazer com que você se esbalde centuplicadamente naquela área. Então hoje, você tendo a consciência de que o melhor é frear, então você vai se jogar naquele erro, mas freando, com dor consciencial. Eu não aguento, quero fazer, mas não devia. Eu quero fazer, não aguento, mas eu não devia. Quer dizer, você está com a luta íntima. Então a luta íntima dentro de você tem um peso específico muito maior do que você ser jogado amanhã, numa próxima encarnação, num ambiente promíscuo a tal ponto
onde você vai renascer de pai e mãe naquela área com todas as deficiências intelectuais, onde você, depois de às vezes velha e cansada, e na hora da morte é que você se desperta. Aí, minha amiga, não tem lençol que aguente lágrimas, porque você não vai ter onde debulhar tanta lágrima. Entendeu bem? Então é onde o lance difícil da gente falar com vocês, porque as criaturas piegas, elas dizem assim, não tem que frear, tem que impedir isso. Acontece o seguinte, gente, eu não posso viver pelo freio, né? Eu tenho que viver pelo freio consciente, certo? É como um rapaz, não é? Falou para a mãe dele: minha mãe, me prende dentro de casa, não me deixa sair. E essa mãe veio nos consultar. Nós dissemos: não dê uma chave a ele, até dupla, e tenha mais chave lá, porque se perder aquela chave ou jogar ela no rio, você já está com outra pronta. Deixa ele se lambuzar na lama, porque ele tem essa oportunidade hoje, onde o pai e a mãe não fazem o que esse rapaz faz. Então a maior luta íntima dele é ele querer desesperadamente fazer um erro, cometer um erro, sendo que o pai e a mãe são o oposto. Então ele está magnificamente, maravilhosamente no ambiente, pronto para ele lutar com ele. Aí ela nos perguntou assim: mas se ele fizer uma besteira? O pior que pode acontecer é ele ou cair novamente, ou ele se matar. Ah, mas e se ele se matar? Aí se ele se matar, vai perder o corpinho dele só, mas ele vai continuar a luta íntima dele no plano espiritual, porque é um engano a gente acreditar que nossas lutas íntimas cessem com a morte. Entendeu? A luta íntima continua com a morte. De acordo? Às vezes a luta dele, ele não quer praticar esse trato, não por ele, sim, mas pelos pais. Os pais não tem nada a ver com ele. Acontece o seguinte: esse rapaz, numa vida anterior, ele se lambuzou nesse tipo de erro. Se lambuzou nesse tipo de erro. Mas teve valores positivos em paralelismo com esses erros, com esse erro. De acordo? Se vocês não entenderem, a gente repete. Teve valores positivos em paralelismo com esse erro. E baseando esses valores positivos no alicerce estrutural da evolução dele, o que acontece? Por esses valores positivos, ele fez muitos amigos, talvez até milhares de amigos. E esses milhares de amigos, pensando positivamente em favor dele, não é? Esse pensamento positivo em favor dele fez com que ele renascesse hoje no meio ambiente, trazido a esse ambiente por pai e mãe que eram um desses amigos. Entenderam a jogada? Agora, conviveram com ele no passado, ele no erro. Esses pais não. Quer dizer, já estavam num patamar diferente dele. Então esses amigos atraíram por essa amizade, ou por esse amor, ou por esse carinho, ou por essa piedade cristão ou caritativo, né? Atraiu esse rapaz para junto deles. Então esse rapaz tem uma luta íntima muito grande. Ele tem aquela gana de comer, continuar errando, mas tem um impacto emocional do pai e da mãe que nos faz o que faz. Porque veja bem, gente, aparentemente o nosso corpo é uma personalidade no palco da vida. Só que essa personalidade é trina. É o passado do meu pai, com os característicos dele. É o presente da minha mãe, com as características dela. E é o futuro meu, desse personagem. Estão entendendo? Mesmo.
Está entendendo mesmo? Tem alguma dúvida dentro disso? Isso é muito difícil. Hein? Só que o bom senso é a necessidade íntima, né, consigo mesmo, de não cometer velhacaria, né? Desse, por exemplo, se joga ao erro para não ficar desejando ardentemente esse erro, tenta evitar. Mas não usar disso, já que se tem essa consciência, usar disso só para ficar acomodado. Né? É um jogo bem. Muita arte, né, que você vai fazer isso. Mas eu preciso ver onde é que você quer chegar no acomodamento. Certo? Onde é que você quer chegar nesse ficar acomodado? O acomodamento seria ficar se lambuzando no erro, sem ficar preocupando com as consequências. Seria um acomodamento. Entendemos. Veja bem, qualquer ser humano, qualquer criatura encarnada que pensar desse jeito é porque ela ainda não está pronta para um patamar superior. Entendeu bem? Quer dizer, isso é natural. Não existe acomodamento forçado. Eu forço dentro da minha capacidade, eu não forço extra capacidade. Entendeu bem? O senhor comentou que a pessoa estaria freando, né? Para ela tendo um freio no quarto, não estaria freando para não cometer o erro, né? Isso. Mas se ele tivesse, como ele comentou, a consciência, ele está freando aqui para ele não ir para a rua, mas ele sabe do reflexo que a rua pode ocorrer para ele, porque aí ele está tendo um primeiro reflexo de não ir sabendo que ele pode cometer o erro, mas ele não está tendo a consequência do erro, ele não está vendo mais além a consequência do erro. Acontece, meu amigo, que eu existo para ter livre trânsito. Eu não posso, não adianta eu aprisionar meu corpo. Porque enquanto eu não souber aprisionar a minha mente, não adianta eu aprisionar o corpo. Porque a minha vida está na mente, não no corpo. Você aprisiona um bandido, roubou ou matou, vai ficar tantos anos preso. Isso não adianta. Certo? Não adianta. Por quê? Porque o pensamento está livre. Certo? Ele é que não sabe usar. Mas ele, quando dorme, ele recupera o dia e a noite juntos. Porque ele vai fazer em dobro o enquadro por todos os erros que ele faria acordado e livre e solto. Então não adianta aprisionar o corpo, de acordo? Porque o corpo eu não estou prisioneiro do meu corpo como um pássaro numa gaiola. A mente está livre. Entendeu bem? A mente está livre. Entendeu? Então, aparentemente, eu sacrifico a criatura, aparentemente. Certo? Mas na realidade, essa criatura é porque ela não sabe viajar livremente, mentalmente. Porque o dia que a gente souber, a gente pode. Vamos dizer que a gente tem um amigo no Japão. A gente pode falar com vocês, espere um pouquinho que eu vou ali e volto já. Mentalmente, vai lá no Japão, o espírito vai lá no Japão, aí viaja até o Japão, encontra-se com esse amigo, conversa com ele o que quer conversar e volta e continua o trabalho tranquilamente. É o que fez o Antônio de Pádua, de acordo? E Antônio de Pádua ainda fez isso, deixou o corpo dele onde estava, não é isso mesmo, e se materializou, fez mais ainda. Isso não é milagre, isso é ciência. Não existe milagre. Entenderam bem? Existe ciência. Oi? A gente acha que é nosso corpo, a personalidade não pode dar, né? Que vai decompor na vida, que é o passado do pai, o presente da mãe e o meu futuro. Exatamente. Veja bem, a nossa infraestrutura é uma trindade. Aparentemente eu estou num corpo de carne que é meu. Só que 23 cromossomos do meu pai que estão dentro do meu corpo, 23 cromossomos da minha mãe que estão dentro do meu corpo, e os 46 psíquicos meus, porque eu só tenho os psíquicos, eu não tenho físico. Eu reencarnado, eu não tenho físico, eu tenho psíquico. Agora, tanto que o nosso corpo de carne, o tempo de vida dele, quem dá não é o reencarnante, é o pai do reencarnante, é a mãe do reencarnante, entendeu bem? Certo? Tem uma obra, parece que
parece que a alma é imortal, de Gabriel Delany ou Gustavo Gelei. Fala sobre isso, não é? O nosso tempo de vida, quem dá não somos nós, são os nossos pais. Porque os 23 cromossomos masculinos e os 23 cromossomos femininos é que dão o fluido vital. E a vida está no fluido vital e não no espírito em si. Tanto que não é o espírito que abandona o corpo para o corpo morrer, mas o corpo tem que primeiro morrer para depois o espírito abandonar o corpo. Entendeu bem? Complicado, né? Entendeu bem? Mas são informações sutis que a gente se intelectualiza com essas informações e desmistifica, né? Oi? O passado do meu pai, o que o presente... Certo. Porque o espírito materno, feminino, é superior ao masculino. Sendo superior, o superior está sempre na presença do passado. Porque eu, como homem, sou inferior à mulher. Por que eu sou inferior? Eu sou inferior não é porque apenas ela é mais velha do que eu, mas é porque ela, além de ser mais a mulher, além de ser mais velha do que o homem, né, em espírito, obviamente, ela, a mulher, ela armazenou dados, informações que dão a ela o direito de se pacificar. Porque não me basta querer me pacificar, não me basta. Eu, por exemplo, sou um estupim curto. Não adianta eu querer dizer assim, não, eu tenho todo o conhecimento doutrinário, eu tenho todo o conhecimento de Jesus e da lei de Deus, eu vou ser simples e humilde de coração, eu vou ser brando, eu vou me transformar num saco de pancada. Não vou, não. Entenderam bem? Porque certos valores não é pelo querer, é pelo poder. Entendeu bem? Então o homem é passado porque ele é ativo. Ele é passado porque ele é menos. O menos é passado. As trevas são passado da luz. Então as trevas é passado. A luz é presente. Não é? O que essa luz iluminar é que é o futuro. Então meu pai passado, inferior à minha mãe. Um homem inferior à mulher, certo? Meu pai passado, inferior à minha mãe. Minha mãe presente, porque ela é que me manteve na vida. Meu pai me deu a vida, mas não adianta ele me dar a vida. É necessário que haja complementação, onde eu vou ter a manutenção da vida. Estão entendendo? De acordo? E o filho será o futuro se ele se inovar. Porque nós temos causa, passado, efeito, presente, inovação ou renovação futura. Porque se eu não me inovar ou se eu não me renovar, eu vou repetir a mesma causa. Porque meu pai, causa, minha mãe, efeito, eu serei nova causa pela inovação ou repetição do efeito. Está dando? Ou está difícil? Está dando? Bonita a vida, né? Então, pelo inovar e renovar no começo dos ativos. Se eu inovar e renovar, eu começo a anular lentamente esses desativos. Eu não corto erros de uma talagada, de uma bordoada. Eu corto os erros lentamente. Como o Criador também não nos corta de uma vez. É um engano a criatura aceitar certos valores inseridos, mesmo dentro da doutrina espírita, como por exemplo, a criatura foi rica, esbanjou, não soube viver, vai renascer pobre. Não é assim. A criatura numa vida foi rico, tinha meia dúzia de carros, na próxima vai ter um carro só, mas vai ter um carro. Entenderam bem? O Criador não dá uma solapada de uma vez, porque senão a criatura não aguenta. Então é um engano isso. Por isso é que se nós analisarmos bem
se a gente soubesse analisar as encarnações alheias, a gente veria coisas lindas, onde certas criaturas que ontem abusaram, hoje continuam abusando e não perderam o patamar de riqueza, certo? Por quê? Porque com toda certeza já perdeu 10% ou 20%. Na próxima vai perder 30% ou 40%. E assim vai aumentando até chegar na ovoidização das mordomias materiais. Entenderam? Porque se eu dignificar a minha vida, o Criador não vai querer que eu renasça pobre para mostrar para os outros que eu sou um anjo ou um santo. Porque o grande desafio não é eu ser um santo ou um anjo na pobreza, como fez Francisco de Assis, entendeu? Ele fez isso para violentar os pais, de acordo? Porque ele matou 2 coelhos com a só cajadada. Ele nos ajudou, nos dando novos conceitos de vida, mas veio em especial para o pai, que era um materialista. De acordo? Isso seria outra história, mas é só para poder mostrar a vocês a beleza do Criador em nosso favor. O Criador não quer que soframos. Agora, se for necessário o sofrimento, Ele nos dará sofrimento para a gente aprender a viver. De acordo? Isso é que a gente tem que saber tirar proveito de fato da doutrina espírita. Certo? Que a doutrina espírita é uma porta escancarada para a gente mudar todo o nosso conceito de vida. E em mudando o nosso conceito de vida, a gente poder enveredar por um caminho, talvez de uma porcentagem mínima de sofrimento, mas com uma alegria íntima muito grande, sabedores de que nós podemos forjar nossa vida de fato. Certo? Bem, Daniela? Você fala em sofrimento, por exemplo, os gêmeos que nascem no meio de uma família pobre, ignorante, seria uma forma de sofrimento? Ele usou mal a inteligência na vida anterior e renasce numa vida, assim, a gente encontra aí, né? Grandes gênios, pessoas assim, superdotadas, que têm pais ignorantes e pobres. Existem gênios que renascem de pais ignorantes mais ricos. E existem gênios que nascem de pais ignorantes e concomitantemente pobres. Isso aí é uma série de circunstâncias que seria necessário a gente fazer uma análise do histórico perispirítico da criatura. Entendeu como é que é? Porque quando a criatura é um gênio, nasce de pais medíocres e ricos, é porque essa criatura teve uma intensidade de abusos em vidas anteriores. E se ela nasce um gênio de pais, além de pobres ainda medíocres, né? É porque os pais de fato foram afastados ou se afastaram. Por isso é que a grandeza da doutrina espírita nos põe à disposição a condição da gente poder se afastar por nossa própria conta, certo? Vamos dizer, um pai tolo, piegas, que não quer que o filho sofra. Então o filho é depravado e ele dá tudo ao filho. Esse pai vai ser afastado pelo Criador, certo? Vai ser tirado do palco da vida para que esse filho sofra para aprender a viver. Agora, se esse pai fosse espírita e se conscientizasse disso, ele mesmo se afastaria do filho. Entenderam, jogada? Quer dizer, o Criador está presente enquanto nós não soubermos criar. De acordo? O dia que soubermos criar, aquele Criador grande se afasta e deixa que a gente aprenda a viver. Certo? Porque é um engodo, é um engano a criatura acreditar que o Criador, ele manipula a gente. Que o Criador, ele nos governa, ele nos tutela. Ele faz tudo isso enquanto eu for incapaz. No dia que eu me transformar em capaz, aí o Criador vai dizer, ótimo, um a menos para eu tomar conta. Certo? Afastado do filho é desligado do tempo? Presta atenção.
nós temos um piso de inteligência embutido no nosso cérebro. À medida que a criatura se torne autossuficiente, ela traz o Deus que era transcendente para dentro dele, Deus imanente. Então Deus mora dentro de nós, só que ele só estará ativo no dia que nós nos despertarmos. Não é ele que vai nos despertar, somos nós que vamos dar abertura para que ele, Deus, atue em nós. De acordo? Nós temos, por exemplo, dentro da doutrina espírita, a maravilhosa oportunidade da mediunidade, né? Agora, essa mediunidade, enquanto não estiver subjugada, enquanto ela estiver coordenada pelos lances das nossas tendências, onde nós ainda governamos nossas vidas pelas tendências e não pela razão, o que acontece? A nossa mediunidade é uma mediunidade tremendamente precária e anímica, entenderam bem? Porque o animismo não é incapacidade de ter um amigo espiritual junto de nós, mas o animismo é porque nós não deixamos que esse amigo espiritual tenha vez em nós, que é diferente, entendeu? Mesmo? Agora, na nossa precariedade, na nossa dificuldade, é preferível o animismo do que nada, porque o animismo já é alguma coisa mesmo errada. É preferível eu errar do que eu não fazer nada, vê se tem a vez de aceitar a realidade? Tem a vez de aceitar a realidade? Tem a vez, é o caso do animismo, deixar que o amigo espiritual tenha a sua vez. Seria aceitar a realidade? Agora entendemos. Não. Veja bem. Porque no caso, o senhor aceita a realidade, porque cada um tem uma estrada, tem uma evolução. Então, o senhor conhece a evolução do outro. Aí o senhor aceita aquela evolução, amadurece, todo sofrer, vamos supor, se for preciso, se for necessário. É a parte minha esse cálice, mas se não for coisa, né? Não, acontece o seguinte, Mauro. Eu não tenho como conhecer amigos na minha incapacidade. O animismo, ele corresponde à incapacidade de penetrabilidade. Isso aqui é o animismo. Incapacidade de penetrabilidade. Eu sou incapaz. Então eu vivo dentro de mim. Eu não abro as portas para fora de mim. Só que os amigos espirituais, eles vivendo a outra dimensão, eles não estão no espaço geográfico fora de mim, e sim dentro de mim. Nós não temos um corpo de carne com trilhões de células do lado de fora de nós? Não temos. Os espíritos amigos com os quais nós convivemos são trilhões de espíritos dentro de nós, porque o lado oposto é outra dimensão. Vê se deu, gente, já está difícil. Ronaldo, deu. Nós temos do lado de fora de nós um macrocosmo, não é isso mesmo? Trilhões de células do lado de fora nosso. Quer dizer, nós pusemos para fora essas células para a gente poder ter vida, entrar na vida. Agora, os amigos espirituais, superiores ou inferiores, não importa, em trilhões deles, estão dentro de nós, porque estão na outra dimensão. O espírito, ele vive fora do espaço e do tempo, né? Se o espírito vive fora do espaço e do tempo, ele vive dentro e não do lado de fora, porque eu vivo do lado de fora. Num corpo de carne eu estou vivendo espaço e tempo, não estou? É complexo, né? Mas é bonito, né? Não, está danado, tá? Do lado. Então quando a gente diz assim, Deus mora dentro de nós, é porque o plano espiritual mora dentro de nós e não fora de nós. Entendeu bem? Mesmo? Porque então do lado de fora, através do lado de dentro, o senhor enxerga, só pode enxergar esse estado. Acontece, Maura, que eu tenho um globo ocular, um par de globo ocular,
Deixa ela ver. Agora um par de globo ocular que vê até um determinado patamar, até uma certa distância. Agora, eu vendo para fora de mim, até uma certa distância, olhando à minha frente, o que acontece? Eu preciso, com essas viagens evolutivas, com esses aprendizados, aprender a introspecção, aprender a voltar para dentro de mim. Certo? Não é à toa, não é por acaso que as coisas vistas pelos nossos dois globos oculares são invertidos. Certo? Se eu pudesse ver, eu estou conversando com você aqui na minha frente, se eu pudesse ver a mecânica do que eu estou vendo, eu veria você em negativo, ao avesso. O direito é esquerda e o esquerdo é direita. Certo? Por quê? Porque eu não tenho capacidade de ver sem esses dois olhos. Então o meu espírito, o nosso espírito está na vida porque tem esses dois olhos. São 5 sentidos desdobrados. Certo? É uma unidade. O espírito, na incapacidade desse espírito, estão ao desdobramento de 5 janelas da vida: tato, paladar, olfato, audição e visão. Entendeu bem? Agora, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai transformar 5 sentidos num só. Agora, como transformar 5 sentidos num só? É você começar a treinar a partir de agora a simplicidade, a unicidade, a humildade de você usar os seus olhos. Você usando os seus olhos assim, sem má fé, sem maldade, com aquele olhar brando, tranquilo, você vai descansar células dos seus olhos. E essas células descansadas, elas vão ter tempo de visitar outras células do tato, da audição, do paladar. Então elas vão começar a aprender o que elas não sabem. Então lentamente você vai transformando 5 em 1. Percebeu? 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Se eu souber viver, eu não preciso dos olhos de carne, eu posso nascer cego. Garanto para você que eu vou enxergar melhor do que você. Entendeu? Se eu souber viver. Certo? Porque se eu souber viver, eu não preciso dos 5 sentidos. Os 5 sentidos é uma espécie de muletas para a nossa incapacidade. Então, dentro do animismo, deixa eu beber um pouco d'água aqui, porque o negócio está bravo. Dentro da nossa incapacidade, pelo fato de não sabermos viver, nós não usamos do maior dos patrimônios, que é o cérebro. O cérebro, ele tem a capacidade de fazer fluir o pensamento. Para fazer fluir o pensamento, eu posso pensar e saber o que vocês estão pensando. Percebeu? Como é que vocês acham que funciona essas cartomantes, hein, gente? Que lê carta, ou ciganos, que olha na mão. Como é que vocês acham que funciona isso? Aparentemente, ela é uma criatura excepcional, né? Veja bem, uma criatura que lê a mão, por exemplo, ela olha, está vendo tanto quanto eu, estou vendo traços, né? Horizontais, verticais, não estou vendo nada. Só que ela fixamente naquilo, acreditando que ali ela está vendo o histórico da criatura dona da mão, não é? Agora, essa cigana tem amigos espirituais que ela desconhece. Onde esses amigos espirituais vão ao sistema nervoso da criatura que está mostrando a mão, o sistema nervoso tem os históricos lá, e os históricos são decodificados e trazidos para a cigana pela intuição desses amigos espirituais. Agora, já pensaram se nós espíritas fôssemos espíritas de fato? Lentamente a gente ia transformar o animismo em plenitude de vida.
De acordo? Deu? Tem dúvida? Né? Não. Não, hoje a coisa está tremendamente comercial, né? Não, se você pegar uma cigana de fato, ela vai dizer coisas que você vai dizer, mas como é que a cigana pode dizer coisa que vai acontecer comigo daqui a 20, 30 ou 50 anos? Isso mesmo? Quer dizer, são informações codificadas no perispírito de quem ela está vendo a mão. Entendeu? Então não tem segredo nenhum, não tem ciência nenhuma, não tem milagre nenhum. Usa a mão como ponto de concentração. Usa a mão como ponto de concentração. Agora, no dia que eu souber, eu vou usar a minha mente como ponto de concentração. De acordo? Mas é possível isso nessa terra? Não. Esse desenvolvimento não. Mas se nós não nos prepararmos agora, não desejarmos ardentemente uma transformação interna, interior, nós vamos continuar renascendo aqui nessa terrinha sem melhorar, sem regenerar a terrinha. Entendeu bem? Porque a regeneração não é para quem quer, é para quem pode. Entendeu bem? Se eu puder, eu regenero. Se eu não puder, eu não regenero nada. De acordo? Então é como nós temos uma capacidade cerebral de 5%, até 5%. Não tem como ir além disso. Certo? Nessa terra aqui não tem. Porque a infraestrutura material vai até um certo patamar. Essa infraestrutura não tem como ser depurada aqui. Certo? Aqui não tem jeito. Certo? Eu posso amenizar. Certo? Eu posso buscar uma convivência pacífica com a sociedade, certo? Mas eu não tenho como reestruturar a sociedade, certo? Agora, cada um que fosse melhorando, vai com um planeta desconhecido, diferente, melhor, para aprender lá, para depois voltar e ensinar aqui. É preferível ensinar do que aprender, entenderam? É preferível ser enfermeiro do que ser doente. Certo? De acordo? Está muito difícil, Antônio? Não? Está dando? Está dando? O espírito único, né? Tem capacidade. O espírito único tem capacidade porque somos do projeto de espírito. Aí ele tem as 5 janelas, fraco de ser a visão. Então, isso que você falou, descansar a célula do olho, né? Em paralelismo ao cérebro, nós também estamos fazendo a viagem inversa, né? 5 sentidos para se tornar um sentido único, né? Que viagem também inversa. Pois é, Dalton, mas se você não começar de dentro para fora, isso nunca acontecerá. Claro, quando você falou que nessa encarnação se consegue isso, mas a gente então deve começar os primeiros passos. O primeiro passo agora, você tem que desejar, no chamado arrependimento, quer dizer, teorizar. Teoriza um desejo ardente de mudança, para você fazer jus a essa mudança. Se você tiver piso para isso, se você tiver utilidade para isso, e aqui não tiver estruturado para isso, você vai ser levado para outro planeta. Não é para ficar lá, não é para aprender e depois voltar para ensinar aqui. De acordo? Os grandes gênios que aqui desceram, que trouxeram grandes inventos, pode estar certo, são espíritos que se arrependeram, que se melhoraram e que voltaram, certo? Com raríssimas exceções. O único que não teve substituto foi o chamado Jesus, mas ele mandou profetas primeiro, tentou de tudo, certo? É a chamada parábola das bodas, certo? Então, deixa eu pegar só um pouquinho na aula de hoje, naquela pergunta que eu fiz, sobre ainda o se acomodar. Então, que me agrada a ideia, quando você fala hoje em outras, agrada sim, pela minha incapacidade, né? De que então se eu me proponho, por exemplo, a não comer carne, mas daí o vizinho faz churrasco, eu fico atentado com isso, então melhor eu comer carne. Melhor comer, exatamente. Isso aí eu concordo. Agora vai com calma, em vez de você comer 1 quilo, você come 50 gramas, 100 gramas, entendeu a jogada? Quer dizer, tem que se educar aos poucos.
Isso. Só para saciar a vontade. É mais ou menos isso que eu estou querendo perguntar. Dentro do patamar evolutivo da nossa aula, né? Uhum. Então, o perigo de não se acomodar assim, né? Bom, então eu quero comer carne, ou um erro qualquer outro. Eu vou comer carne é apenas um exemplo simbólico, factual ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, o perigo de não ficar comendo todo dia a carne e refrescar lá constantemente nisso dentro desse patamar evolutivo da nossa aula, entende? É aí que a arte que eu estou querendo descobrir em mim mesmo também. Não, Dalton. Para não ficar também naquele excessivo sentimento de culpa. Ai, Dalton está fazendo coisa errada demais, cara, não te aguento quando está coisa errada, eu discutindo comigo, né? Melhor é entrar num diálogo comigo, ficar brigando demais. Mas que ótimo você discutir com você, brigar com você, porque essa é a proposta do Criador. Sim. Entendeu bem? Agora, Se eu brigar demais, eu me canso mais também. acontece que se você brigar demais, se cansar demais, é porque é necessário para a sua evolução. Não tem nada errado. É um erro a criatura querer delimitar quantidades. Isso eu posso, aquilo não posso. Isso eu posso só 10 e não 20. Sim. É um erro. Se você vai a 10, mas está num desejo de 20, é preferível você ir aos 20, desculpa o termo, porque aí você vomita aquilo mais depressa, porque aí não deu tempo para certas coisas, né? Aí você vomita aquilo mais depressa e fica livre. Entendeu bem? Que é um erro. Você tem que lutar contra as suas tendências, mas não pode ser uma criatura piegas, uma criatura tola, certo? Porque é como nós temos lá na Igreja Católica, né? Os padres, né? Que praticam o celibato, né? Não é isso mesmo? Hoje nem tanto, né? Mas algumas décadas atrás era praticado de fato, né? Agora, o que adianta ele durante o dia estar praticando o celibato e à noite ir para as malocas dele, né? Não adianta nada, entendeu? É preferível ir para a maloca de dia acordado, de corpo de carne presente, sabendo que está cometendo aquele erro, do que errar acumulando energias, não é? Nós não sabemos se já falamos para vocês das chamadas prostitutas, né? Onde a gente culpa as prostitutas. Não, elas não têm erro nisso, não. Com toda certeza elas foram impedidas ontem de praticar o sexo necessário à vida dela, à necessidade dela. Se foi impedida, à noite ela viajava, só que acumulava energia e muito mais intensidade, porque o perispírito pode desejar, mas eu só me sacio na carne, vê se Deus. Quem goza é o espírito, mas sem a carne não tem como gozar, entendeu bem? Quem goza é o espírito, em todos os prazeres, não é só no sexo não, quem goza é o espírito, mas sem a carne eu não tenho como gozar, então eu preciso do instrumento de carne para eu gozar. Quer dizer, eu dormindo, eu viajo, não para os mafuás da vida, eu não me sacio, eu acumulo energia no perispírito, porque o perispírito ele atrai para dentro dele, o corpo de carne expele, entendeu? Então o gozo de fato para a nossa evolução é só no corpo de carne. E isso aí não quer comer só 50 gramas de carne? Você procura se educar, em vez de você comer 1 quilo, você come 50, ou 100, ou 200. Certo? Agora, se você come, por exemplo, 500 gramas, pensa assim, eu não devia ter feito isso, é porque você precisa passar por isso. Entendeu bem? Não existe erro premeditado. Está entendendo? Não existe erro porque não foi freado. Isso não existe. Eu posso frear a criatura, prendendo ela em 4 paredes. Mas quando ela se libertar, ela vai cometer um desatino, porque ela está armazenando intimamente aquele desejo de fazer. De acordo? A criatura tem que errar e tem que pagar pelo erro, não como punição, mas como tipo de aprendizado. Porque quando eu pago pelo erro, vai doer. Certo? Vocês já pensaram, eu tenho minhas tendências, por exemplo, no roubo. Eu roubo, eu falo com o Dalton. E aí você vai ser punido, você vai ficar preso em 4 paredes. Entendeu bem a jogada? Teoricamente, você foi preso injustamente.
Mas na prática, ao você ser preso, eu multiplico a necessidade de cometer os mesmos desatinos. Você está dando? Hein? Então, teoricamente, você perdeu, mas na prática, eu que sou o maior dos perdedores. Deu bem ou não? Deu mesmo? É porque eu estou traindo mais eles ainda, e depois você tem as consequências. Exato, é porque você se acostuma. Vamos dizer que você é rico. Vou dar outro exemplo, você é rico. Você morde uma maçã, dá uma mordida e joga o resto fora. Você pode fazer isso. Só que você está registrando o seu perispírito. Na próxima encarnação, você nasce pobre, você aparentemente deseja uma maçã. Aparentemente, você deseja uma maçã. Mas no registro perispiritual, você está buscando aquela maçã que você jogou fora quando você tirou só uma mordida. Você está entendendo a jogada? Não entenderam não? Hein? Hein? Quer dizer, e aí vem a informação fantástica. O Criador produz, ele pode esbanjar. Eu não produzo, eu consumo, eu não posso esbanjar. Viu? Né? Tá dando ou tá complicado? Miranda, é como se fosse uma lei dos contrários. Por exemplo, o espírito agradece ao Deus Criador porque tudo o pediu. Então ele entra em júbilo. E o corpo de carne ao sofrimento. Também é abençoado pelo espírito. Não entendeu onde você quer pegar? Não, porque é uma linha, né? Uma linha, né? São extremos. E esses extremos, de uma certa forma, são felizes. Quando esse sofrimento no corpo é abençoado. Dois extremos, amor e ódio. O ódio não existe. Não o que existe é um engano no amor. Tá vendo? Não, mas não é isso que eu achei. Mas é isso que nós entendemos de você. É porque nós demos outro tipo de exemplo para facilitar a coisa. Entendeu bem? Mas me levar a questionar. Isso, leva você a questionar. Luz e trevas. Não é? A luz é que existe. As trevas não existem. Mas elas são de fato. Então tudo é luz. É porque a própria treva, a treva, o que é a treva? É a luz aprisioneira. Sofrimento no corpo, tudo é alegria. Tudo é satisfação. Porque tudo é conhecido. Jesus fala lá, parece que é João 8. Caminhe enquanto tendes luz. Quer dizer, aproveite enquanto você está na vida. Porque quando você virar defunto, você está na morte. Por quê? Porque não tem capacidade de viver do lado de lá. Certo? Nós não temos capacidade ainda. Talvez com a doutrina espírita agora tudo mude de figura. Certo? Mas nós ainda não temos. Num corpo de carne você constrói toda a felicidade espiritual. Num corpo de carne você viaja para aprender o que é o não corpo de carne. Porque a verdadeira vida está fora do corpo de carne. Mas como você não tem capacidade, a vida hoje está no corpo de carne. Caminho enquanto Jesus, exatamente o corpo de carne. O corpo de carne é que nos propicia enxergar. Exatamente. Através dos olhos de carne. Porque no espírito, do outro lado, a gente aprende, mas não acrescenta o crescimento. Quando ele diz caminhe enquanto tendes luz, ele quer dizer aproveite enquanto você tem um sistema nervoso vivo, ativo. Porque se nós analisarmos bem, o nosso sistema nervoso é o nosso grande piso de orientação e de análise. Esse sistema nervoso é um ativo. Pelo sistema nervoso eu estou calmo ou eu estou nervoso, né? Isso mesmo? Certo? E é pelo sistema nervoso que eu me identifico. Eu sei quem eu sou pelo sistema nervoso. Certo? Se você me pergunta alguma coisa, eu falo com você, Mauro, espera um pouquinho que eu vou raciocinar. Então eu não estou sendo o Zé que está falando com você. Você me faz a mesma pergunta, eu dou a resposta, aí é o Zé que falou.
Aí não foi o sistema nervoso que agiu, entendeu? Então quando Jesus diz lá, caminha quando tem luz, quer dizer, aproveita para você se analisar. Tá vendo? Também não pode ser, será que também pode ser? Pode ter espírito porque tem a luz externa, né? Não, caminha enquanto tendes luz, quer dizer, está se referindo ao espírito. Quer dizer, nosso espírito ainda não tem capacidade de viver sem um corpo de carne. Precisamos da trindade: espírito, energia, matéria. Nós viajamos na matéria para depois conhecer a energia, para depois conhecer o espírito. Ele já está encarnado, ele tem luz, ele é iluminado. Quer dizer, tem luz externa, a saúde, por exemplo. Mas quando você desencarna, você é tão ausente de luz íntima que fica perdido realmente. Quando eu desencarno, eu não sei pôr para fora a minha luz. Num corpo de carne eu sei. Papai e mamãe me deram um corpo, fiz com funções fisiológicas, onde essas funções fisiológicas subdividiram a minha incapacidade. Certo? Tem dedos, uma mão, um braço, antebraço, assim sucessivamente. Entendeu bem? Quer dizer, eu estou subdividido em muitos membros, em muitas partes, para que eu possa fazer o que eu, na mente, do lado de lá, não sei fazer ainda. Entendeu bem? Então, baseado nisso que você disse, se eu ainda não tenho evolução suficiente nesse carne, eu estou morto. Eu estou morto, mesmo comendo, bebendo, dormindo, trabalhando, gerando filhos, gerando a vida, atuante, né? Aqui no gesto, com tarefas, eu posso estar morto. Se eu não estou tirando proveito da oportunidade vital, que é a oportunidade de acrescentar, certo? Por quê? Porque eu vivo o macrocosmo na minha capacidade microscópica. Entendeu? Eu existo para viver o espírito. Enquanto eu não tenho capacidade, eu vou viver o não espírito, ou a mentira do espírito, ou a projeção do espírito. De acordo? Sobre a disjutora, então, ficou claro? Hein? A disjutora é a criatura que nos complete de fato. Para ela nos completar de fato, 24 horas de cada dia, somando meses e anos, a cada dia que se passa, a cada 24 horas que passa, estende-se, amplia-se a vivência dos dois, onde os dois se fazem um só ideal. Sim, há muitas famílias, por exemplo, como o preconceito do corpo, por exemplo. O cara achava que porque na certinha não permite. Nesse caso, se ela é a professora, normalmente ele não tem direito, por exemplo, daquela escolhida dele próprio. Porque ele precisa acontecer, não deve dar palpite. Muitas vezes não. Nesse caso, fica não, sempre dão, né? São abelhudos mesmo. Nesse caso, normalmente, às vezes, muita gente justamente aquela criatura que conseguiria dar, né? Deve ter uma outra chance de encontrar a mesma criatura? Olha, preste atenção. A grande desgraça da humanidade, por culpa da humanidade, por necessidade evolutiva da humanidade, é o preconceito. Certo? No dia que nós entendemos que o que importa não é o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro, essa pretinha, a sociedade não concorda. Mas eu tenho que analisar se ela tem valores dos quais eu preciso e que me abasteçam e que me forneçam suprimento na minha necessidade ou na minha carência. Porque cada um de nós é carente numa determinada área. Agora, tem muitos casos aí que a criatura se une a outras criaturas nessas circunstâncias, não porque o amor falou mais alto, mas porque
não tem outra opção, vai aquele mesmo ou aquela mesma, né? Ou os pais são tão chatos, os amigos são tão chatos que eu vou mostrar isso, quem manda em mim sou eu. Quer dizer, é uma luta tola, entendeu? Então tem que buscar de fato uma criatura que realmente me complete, né? Mas assim por acaso ele aceita a situação da família em vez da vida, e aquela criatura precisasse de uma vivência com ela para a evolução em conjunto, logicamente, né? Pois é, mas o Vicente, chega que era uma nova chance com aquela criatura um dia. O Vicente, não coloca-se sob esse prisma, não, sob esse ângulo, não. Porque a criatura nasceu com a epiderme escura hoje, pode amanhã não nascer com a epiderme escura. Nasceu numa situação hoje, amanhã pode nascer noutra. Veja bem, os embates oriundos da discordância dos familiares, isso é falta de instrução. Só isso. Falta de instrução. Faltando instrução, falta educação. Faltando educação, falta amor. Você entendeu? Então, se falta tudo, quanto mais se pegar fogo, melhor. Entendeu? Porque hoje eu preciso de alguém. Isso não quer dizer necessariamente que amanhã eu vou ter que procurar aquele alguém. Porque existem outros alguém com as mesmas capacidades, com as mesmas energias, não é? Vamos dizer que você, hipótese, né? Vamos dizer que você ou qualquer um de nós aqui, numa encarnação anterior, maltratou demais um anjo, uma mulher fantástica, ou maltratou como esposa, ou como irmã, ou como mãe, não é? Na teoria da lei de causa e efeito, eu vou ter que procurar essa criatura de qualquer jeito para pagar, não é isso mesmo? Só que consciencialmente falando, está registrado. Agora, essa criatura que foi angelical no século tal, ela pode estar cuidando da vida dela em outro lugar. Mas a presença dessa criatura no palco da vida energizou outras criaturas com a mesma química dela. E essas outras criaturas vão necessitar de um aprendizado naquela área. Então eu posso acreditar que é aquela fulana e não ser outras criaturas com o mesmo patamar de necessidade. O Criador é tão sábio, gente, que vamos dizer, eu sou uma criatura convencida, metida e acho que eu sou tal e que eu mereço melhor. Então o que o Criador faz? Me aproxima de uma moça que não tem nada a ver com a minha realidade. Então eu caso com essa moça e quebro a cabeça, faço uma besteira e sou infeliz mesmo. Aí aquele meu convencimento diminui de intensidade, de vaidade, de preponderância, de prepotência, de egoísmo, diminui de intensidade. Aí eu me separei daquela criatura e fico conhecendo uma outra. Essa outra criatura eu já aceito ela com certos defeitos, porque eu já sofri, já fui saco de pancada, eu aceito ela com certo sofrimento. Então a gente se pergunta assim, se eu não tivesse sofrido, eu não teria aceito aquela criatura B, por exemplo. Só que o sofrimento foi necessário porque aquela criatura B estava vinculada a mim. E se eu não tivesse sofrido, eu ia achar sempre que eu merecia coisa melhor. Entendeu? Não é? Então a mecânica que a gente acredita que é fortuito, que é de acordo com a nossa liberdade, que é de acordo com... Não é nada disso não, gente. Quanto mais intelectualizado eu for, mais liberdade eu tenho de escolher. Quanto mais ignorante eu seja, menos liberdade eu tenho de escolha. Me escolhem. Entendeu? E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a disjuntura que estivesse como diante dele. Abrimos bem o leque. Deu para tirar todos os adultos?
A disjuntora não é uma mulher, a disjuntora é alguém que é o outro sexo oposto, é alguém que no sexo oposto tem a química que me falta. A química que me falta, eu não encontro em alguém periférico, em alguém fútil dentro da minha evolução, certo? Porque uma mulher fútil, o certo é ela se casar com um homem fútil, entendeu? Os dois se lambuzarem no erro e depois enjoar um do outro e dos erros concomitantemente, certo? Uma criatura sóbria, intelectualizada, educada, evoluída, ela tem que encontrar alguém que tenha um mesmo piso, não é? Exceto nos casos em que a criatura altamente evoluída, ela abraça um ignorante porque esse ignorante tem perspectiva de salvação, certo? Um exemplo aí interessante, né? Se eu sou uma criatura autoritária, mandona, eu só serei feliz ao lado de uma mulher passiva, branda, que abra mão dos direitos dela. Porque se não abrir mão, ela pisa no meu carro, eu piso no carro dela, e vira um inferno na vida. Está entendendo? Tem esse caso também, tem esse lado também. De acordo? Tem dúvida sobre isso ou não? Tem não, né? Bom, então vamos passar o 21, né? 2:21. Só começar e depois na próxima segunda não tem não, viu, gente? Aproveitando, porque vai ser eleição da diretoria, quem quiser vir, certo? Então, segunda-feira que vem. Quem não veio, por gentileza, vocês sabem no telefone, liga para quem não veio, para não perder a viagem segunda-feira que vem, viu? Então, de hoje a 15 dias continuaríamos a nossa nhenhenhê, né? A nossa lenga-lenga, né? Bom, então 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Bom, isso aí agora é que vai dar pano para mão. Isso aí tem uma série de hipóteses, porque a verdade ninguém sabe. Tolo é aquele que achar que vai ensinar para vocês a verdade. Então ninguém está com a verdade, ninguém sabe a verdade. Ninguém sabe realmente o que quer dizer isso. De acordo? Mas nós vamos tentar, não é? Trazer para vocês as hipóteses, né? Agora vocês perguntaram assim, mas por que o plano espiritual não traz a informação correta? No dia que merecermos, trará. Deu bem? Então não se apoquentem por a gente não ter uma informação segura, certo? Não se apoquentem, porque na hora certa, né, nós, quando merecermos, quando pudermos, nós iremos receber a informação certa. Viajando pelas informações erradas, a gente irá à informação certa. De acordo? Bom, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então vamos analisar o primeiro ponto. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Adormecer é desencarnar, viu, gente? É morrer, viu? Certo? Adormecer quer dizer é ir para o lado de lá. Isso é que é adormecer dentro do ensinamento aqui no versículo, certo? Viajou, morreu, certo? De acordo? Então, inclusive no capítulo 3, lá 3 e 4, a luta de Caim, né? Fala lá também, né, sobre o adormecimento de Caim, né? Esse adormecimento é ir por lá de lá, tá bom? Quem tivesse tempo a gente iria analisar lá, que é muito bonito. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Quer dizer, ele dormiu como defunto, ele saiu da dimensão vida carnal. Para ele lá é fora da vida, viu, gente? Para nós lá no plano espiritual é fora da vida.
não é? A gente vive lá os pesadelos íntimos, né? Os abismos, né? Fora da vida todo um processo de evolução, né? Fora da vida não é bem um processo de evolução. Fora da vida é uma erraticidade, palavras de Kardec. Com necessidade de evolução, de desnaturalização. Com necessidade de evolução. Onde nessa situação a criatura fica lá, vamos dizer, 1000 anos, que a gente acredita que é esse o tempo mais ou menos, agora vai mudar para a doutrina espírita, viu? Se a gente souber levar de fato, né? Mas a gente acredita que o nosso tempinho lá, de entre uma encarnação e outra, é de 1000 anos. Os rebeldes, viu? Os rebeldes, porque os passivos não. Os brandos e humildes de coração não, é menos. Mas menos é 500 anos, 600 anos, achando que não é menos que isso não. Tá? Então os rebeldes é 1000 anos. Então esses 1000 anos é fora da vida. Agora a gente fica fora da vida, recebendo todas as informações ambientais. Quem está fora da vida, mas está é aqui. Entendeu? O planeta Terra é o grupamento de quem está na carne viva e de quem está como defunto. De acordo? Uns nos buraquinhos, outros nos buracões, outros no escurinho, outros no escurão, não é? Outros andando pelas ruas igual bobo, né? Achando que está trabalhando, está fazendo, quer dizer, fazendo coisas que não tem nada a ver com a sensatez, com o ponto de equilíbrio nosso. Porque enquanto eu for um tolo, eu estou entregue à própria sorte. E que sorte? É azar mesmo, viu? De acordo? Bom. Então, adormeceu, ficou claro? Este adormeceu, quer dizer, foi para o plano espiritual e se anulou. Viu, gente? Isso é que é adormecer. Se anulou mesmo. Porque nós aí não tem capacidade de vida. A vida está na carne. Por isso que por isso que a gente volta naquela leitura que eu fiz anteriormente, que caminhar de sem cura tem Jesus. Por exatamente por isso. Né? Porque a luz é a oportunidade de usar o cérebro. Porque a vida está no cérebro. E eu acredito que está na carne, principalmente no estômago, né? A maioria acredita que a vida está no estômago, no sexo, né? E num colchão bem macio, né? Uma noite tranquila, sem pernilongo, né? Tudo nos conforme, né? A criatura acredita que é isso, né? Deixa eles lá. E a cidade, 1000 anos ou 500, variando aí, e depois que começa com um pé de evoluir, começa a evoluir mais, aí vai de novo e começa a ficar bem longo, não? A realidade começa a aumentar esse tempo, começa a evoluir bem. Quando você for um garotão autossuficiente, você que vai determinar isso. Sim. Pelas suas necessidades, pelas suas carências, pelos seus amores, pelas suas paixões, pelas suas vidas, pelos seus gostos, pelas suas buscas de aprender a isso, aquilo. Não é isso mesmo? Até pensando em média, né? Se a pessoa começa a ficar bem mais evoluída, moral, intelectualmente, demora mais a reencarnar. Vamos dizer que você vai lá pro lado de lá sabendo uma determinada área, hipótese da matemática. E aqui está todo mundo quebrando a cabeça, louco, tentando decifrar tudo. Eles, igual loucos aqui, tentando decifrar uma área que você já sabe, eles vão mandar uma energia deles inconsciente e vão buscar você que já sabe. Aí você sentirá a necessidade de vir ajudá-los, certo? É onde as paixões são positivas. Mesmo que você use a vaidade, pensa assim, eu vou lá ajudar aqueles ignorantes lá, porque eles não sabem nada, deixa eu dar uma colher de chá para eles. Você, no uso da sua vaidade, você está servindo e sendo útil e crescendo, porque você cresce com um conhecimento interno, um amor interno, ou por um amor externo, onde você acredita que os seus dotes de conhecimento sobre os demais lhe fazem diferente dos demais. Entendeu agora? A vida em si, os desafios na vida são muito bonitos, certo? Onde eu
vaidosamente acredito que eu sou bem dotado em áreas que vocês não são dotados, não é? Eu vaidosamente vivendo assim, eu me aprisiono a vocês, esse Deus, hein? Entenderam a jogada? Eu me aprisiono a vocês, porque eu sou vaidoso, vocês não têm o que eu tenho. Então eu expilo, eu ponho para fora aquela minha arrogância, aquela minha vaidade. Eu mando para fora uma informação: eu tenho, vocês não têm, eu tenho, vocês não têm. Aí vocês vão dizer em coro: nós não temos, vem cá nos dar, nós não temos, vem cá nos dar. A força somativa de vocês vai sugar, vai chupar o Zé Miranda para dentro de vocês, é seu. A vida é bonita demais. Entendeu bem? Está entendendo? Se for o contrário, se essa criatura não tem essa postura de eu tenho, vocês não tem. Se for ao contrário, é muito mais bonito. Um Jesus, por exemplo. Jesus tem coisa que nós não temos, né? No caso dele, que é ao contrário, eu não vou começar a sugá-lo. Vem cá, Jesus, vem cá, Jesus, vem cá, Jesus, que eu não tenho gabarito para isso. A minha química não coincide com a dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a mim para me nivelar a química dele, nesse Deus. De qualquer jeito a gente vai a Deus. Entenderam bem agora? Ou acertando ou errando. Estão entendendo, gente? Não está muito complicado. Está entendendo, não, Antônio? Tá? Mesmo? Complicado, né? Não é complicado? Mas é bonito, não é? É bonito. Agora, o que é preferível? Eu ser um tolo ou eu ser um sábio? Preferível ser um sábio. Porque eu sendo um sábio, eu mato 2 coelhos a um tempo só. Eu vou a Jesus pelo direito adquirido. Enquanto eu sou um tolo, eu vou a Jesus pelo dever dele de vir me dar um socorro, que já não aguenta mais. É muito triste, entendeu? Quer dizer, ele vindo a mim, eu vou sacrificá-lo. Eu indo a ele, eu não vou sacrificá-lo. Entenderam a jogada? Mesmo? Ele vindo a mim, como ele fez há 2000 anos atrás, eu vou sacrificá-lo. Eu indo a ele, não vai ter sacrifício para ele. Certo? Ele vindo a mim, ele vai ter que renunciar ao tempo dele. Eu indo a ele, eu vou ter que renunciar ao meu tempo. Mas eu renunciando ao meu tempo, em acréscimo eu estou ganhando. Enquanto que ele vindo a mim, ele está perdendo, venceu. Jesus ao descer, ele está perdendo, ele perdeu. Ó geração incrédula perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Mateus 17:17. De acordo? A Aninha quer dar para nós um recado. De hoje a 15 dias nós continuaremos.